E a diretoria do Corinthians demitiu o gerente de futebol e já está avaliando a contratação de um novo profissional. Treinador Fernando Diniz mandou forte recado ao elenco do Corinthians e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou o julgamento do atacante Memphis por uso de celular no banco de reservas. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre julgamento marcado. Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou o julgamento do atacante Memphis por uso de celular no banco de reservas. No dia 22 de março, o Corinthians recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena, jogo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela partida terminou empatada por 1-1. O nosso gol saiu de uma linda jogada do Memphis, que deu um passe sensacional para o Matheus Bidu, que deu assistência para o gol do Yuri Alberto. Após esse lance, o Memphis sentiu a coxa, lesão ao qual ele está, uma lesão de grau 2. Saiu, foi para o vestiário, tomou banho e voltou ao banco de reservas. E no final da partida, ele foi flagrado usando o celular. Teve a atenção chamada por um membro da comissão técnica, mas ele já havia sido flagrado, conforme eu falei para vocês. E aí, alguns dias depois dessa partida, ele acabou sendo denunciado pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o STJD marcou o julgamento do Memphis. Acontecerá na quinta-feira, dia 9 de abril. Lembrando que o Memphis ele foi denunciado, enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva não tipificada e que pode sujeitar o atleta, em caso de condenação, a uma suspensão de 1 a 6 jogos, além de uma multa. Lembrando que o Memphis justificou o uso do celular, que estava se comunicando com algum membro ou alguns membros da seleção da Holanda. A minha opinião quanto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva ter marcado o julgamento do Memphis é a seguinte. Vamos lá. A pena mínima, um jogo ou uma pequena multa, ou 6 jogos, uma pena máxima. Eu vou ser sincero com vocês. Se punirem, de repente, para servir como exemplo, o Memphis vai pegar no máximo de 1 a 2 jogos. Isso é uma opinião minha. Eu acredito que deverão fazer isso. A questão do uso do celular foi tratado por muitos como desrespeito. Por exemplo, o Corinthians jogando e o Memphis lá no banco de reservas usando o aparelho de telefone dele, de repente conversando, marcando alguma coisa com alguém. O próprio fato do Memphis ter revelado que estava conversando com membros da comissão técnica da seleção da Holanda também acabou gerando algumas críticas para ele, que, por exemplo, será que o Memphis não poderia esperar acabar o jogo do Corinthians, que mais uma vez não estava vencendo, para se preocupar com o comunicado com a seleção da Holanda? Tipo, muitos entendendo que o Memphis realmente se preocupa mais com a seleção da Holanda do que com o Corinthians. Enfim, o julgamento está marcado. Ao meu ponto de vista, é isso que vai acontecer. Eu não acho que vão isentar o Memphis de alguma coisa. Eu acho que vão colocar algum tipo de punição. Mas para a questão de aparecimento mesmo, de repente, da entidade. Mas enfim, o julgamento é no dia 9 e vamos aguardar e acompanhar qual será o resultado final desse julgamento. Lembrando que o Memphis só deverá voltar no início do mês de maio. Ele está lesionado, está com uma lesão de grau 2. Então, se ele for punido, vai cumprir a suspensão de um jogo ou jogos que ele nem iria participar. E agora vamos falar sobre o forte recado do treinador Fernando Diniz aos jogadores do Timão. O primeiro dia, as primeiras horas do Diniz dentro do Corinthians, ele chamou e muito a atenção
dos atletas do Timão. O Diniz, as coisas aconteceram rapidamente para ele se tornar treinador do Corinthians. Contratado na segunda-feira, deu treino na terça-feira, na quarta e na quinta-feira, dia 9, já tem estreia na Libertadores da América. As primeiras horas do Fernando Diniz no Corinthians aconteceram na terça-feira, dia 7. E claro, ele primeiramente conversando com todos, conversou com funcionários, com os jogadores, com a diretoria, todos juntos, e depois ele quis uma conversa com os atletas, papo reto, somente entre o Fernando Diniz e os jogadores. E o Diniz realmente mandou um forte recado a todos os jogadores. Pelas informações, o Diniz reconheceu as conquistas recentes que os jogadores tiveram pelo Corinthians, enalteceu, elogiou as qualidades individuais de cada um dos jogadores, mas deixou claro que o momento é de olhar para frente, buscar protagonismo principalmente nas competições. Campeonato Brasileiro, que sabemos das tamanhas das dificuldades, já estamos próximos ao Z4, e também a Conmebol Libertadores, que será a estreia do Fernando Diniz no comando técnico do Timão. Então, o Diniz mandou o papo reto aos jogadores, mandou forte recado que as conquistas recentes não servem mais. A partir de agora, é empenho, dedicação, olhar para frente e buscar mais coisas pelo Corinthians, porque o Corinthians é gigantesco. A minha opinião quanto a esse papo reto que o Diniz teve com os jogadores é a seguinte: recado, forte recado do Diniz para os jogadores. Tipo, o que vocês ganharam não serve mais. Está na história, todo mundo vai elogiar, todo mundo vai lembrar, mas daqui para frente ficou bem evidente que não serve mais. Tanto é que Corinthians está 9 jogos sem vencer, protestos no portão do CT, torcedores protestando, parando os carros de jogadores, cobrando, muitas cobranças, protestos. Então isso é um sinal claro que realmente os títulos não servem mais. Por exemplo, ganhamos a Supercopa do Brasil, não acabou o ano, muito pelo contrário. Conquistando esse título em cima do Flamengo, que é um dos principais elencos do futebol brasileiro, absolutamente que obrigação de ter continuado tendo bons resultados, acabou se tornando maior ainda, pelo menos isso, ao meu ponto de vista. Enfim, é importante esse tipo de conversa, é importante esse tipo de recado, volto a dizer, um forte recado do treinador Fernando Diniz, e espero que os jogadores entendam e que já possam apresentar mudanças no próximo compromisso, que será quinta-feira contra a equipe do Platense, a estreia na Libertadores da América. Então, Corinthians necessita dar uma resposta, principalmente para nós torcedores que apoiamos o tempo todo, urgentemente. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre fortes mudanças que estão acontecendo no departamento de futebol do Corinthians. Após a demissão do Dorival Júnior e vários profissionais indo embora com ele, profissionais que fazem parte da comissão do treinador, mais uma saída aconteceu dentro do Corinthians, dessa vez o gerente de futebol e também do scout, o Renan Blois. É sobre isso que falaremos agora, e a partir disso, o Corinthians já está avaliando a contratação de um novo gerente. Será que algum ex-jogador, algum ídolo pode aparecer? As mudanças estão acontecendo no departamento de futebol do Corinthians. O Fernando Diniz foi contratado, trouxe os seus profissionais da sua confiança, por exemplo, um preparador físico, Wagner Bertelli, o auxiliar Léo Porto, o analista, o Lucas Vergne. Então, o Corinthians está tendo mudanças, fortes mudanças no departamento de futebol. Uma reformulação no departamento de futebol. E mais uma saída aconteceu nesta quarta-feira, dia 8. O Corinthians demitiu o Renan Blois, que era o gerente de futebol, gerente que tomava conta ali com os jogadores, e também
do scout, o Renan, que na verdade chegou ao Corinthians com o Fabinho Soldado, era um homem de confiança do Fabinho Soldado. Quando o Stabile assumiu, começou uma pressão política para demitir o Fabinho e também o Renan. Com a saída do Fabinho no final do ano e a vinda do Marcelo Paz, muitos acreditavam que o Renan seria demitido, mas na verdade, com o Marcelo Paz, ele acabou se tornando o gerente mesmo de futebol. Mas com a chegada do Diniz, o presidente Osmar Stabile, pelas informações do GE, foi quem deu a ordem de demitir o Renan Blois. Com isso, o Corinthians está no mercado em busca de um outro profissional. Lembrando que no início da trajetória do Marcelo Paz no Corinthians, vários ex-jogadores foram mencionados como possibilidade de serem procurados e um deles, de repente, se tornar esse gerente de futebol, como, por exemplo, o ídolo Paulinho, e, aliás, os ídolos, o Paulinho e o Renato Augusto, além do goleiro Júlio César, que hoje está no Bragantino, foram mencionados. Então, a diretoria do Corinthians já avalia a contratação desse novo profissional e nas próximas horas, próximos dias, deveremos ter mais novidades. A minha opinião quanto a essa demissão do Renan e a possibilidade de vinda de um novo gerente de futebol é a seguinte. Na questão do Renan, vou ser sincero com vocês, por toda a ligação que ele tem com o Fabinho Soldado, e sinceramente acredito que ele deverá até voltar com o Fabinho Soldado, eu acho que ele ficou até bastante tempo na gestão do Osmar Stabile, quase um ano na gestão do Stabile e mais de 4 meses após a saída do Fabinho Soldado, ainda por cima praticamente sendo promovido. Agora, na parte de um ex-jogador, de repente ser contratado, eu acredito que o Corinthians vai contratar um novo gerente. E sinceramente acho que vão seguir aquela linha de um ex-jogador, um ídolo. Paulinho foi muito cotado no início do ano, mas ele garantiu que não sai da equipe do Mirassol. Eu estou acompanhando algumas críticas em relação ao Paulinho lá no Mirassol. De repente pode ser que alguma coisa mudou. O Renato Augusto estava tirando as suas licenças, estudando e também trabalhando como comentarista. O Júlio César segue na equipe do Red Bull Bragantino. E lembrando que há poucos dias atrás, o Emerson Sheik esteve na Neoquímica Arena justamente no jogo que causou a demissão do Dorival, a derrota para o Internacional no último domingo. Tirou foto com o presidente Osmar Stabile, mas na minha visão, um outro profissional deverá ser contratado e tem que ser contratado. Acho que de repente ali será algo decidido entre o Marcelo Paz, o Osmar Stabile e o treinador Fernando Diniz. E pelas informações que chegam, a intenção do presidente Osmar Stabile é deixar o Marcelo Paz com as coisas mais relacionadas à parte administrativa mesmo do departamento de futebol, executivo mesmo de futebol, que é a função que ele foi contratado. O Paulinho, detalhando, ele é executivo lá no Mirassol, ou seja, o mesmo cargo do Marcelo Paz. Não sei se de repente ele aceitaria voltar para ser um gerente, mas são nomes que já surgiram há pouco tempo atrás. Eu acredito que deverão surgir de novo e, claro, outros nomes deverão surgir enquanto a vaga estiver aberta, e vamos aguardar e continuar acompanhando como que isso vai se resolver. Eu vou ser sincero com vocês, de repente você tiver um Paulinho, que é um profissional que já adquiriu uma grande confiança, o Renato Augusto é mais uma questão ali de boleirão do que propriamente outras coisas, mas seria alguém mesmo para cuidar do vestiário ali na parte de vestiário, aquela relação com a diretoria. Enfim, vamos aguardar e acompanhar quais serão as decisões daqui para frente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, será que o Memphis vai ser punido pelo STJD? E o papo reto do Diniz? Diniz que mandou forte recado aos jogadores. E a demissão do gerente Renan,
E agora a possibilidade de contratação de um novo profissional. Será que de repente teremos a contratação de um ex-jogador ídolo do clube? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!